Nessa aula, você vai aprender como qualquer mulher, independente da idade, pode viver uma vida livre da candidíase, sem coceira, ardência, corrimentos, cheios de grumos, vermelhidão e, melhor ainda, sem remédios antifúngicos, pomadas, tratamentos mirabolantes e ainda voltar a ter autoestima, recuperar energia, libido, até mesmo uma vida sexual ativa, através do método Liberte-se. A candidíase de repetição é uma condição comum que afeta mulheres de todo o mundo. E o que você talvez hoje nem saiba é que você pode estar tendo outros problemas relacionados à candidíase, como problemas de intestino, má digestão, baixa imunidade, cansaço, micose, coceiras em vários lugares do corpo, hipotireoidismo, queda de cabelo, dores de cabeça frequentes, uma vontade brusca de comer doce, sono incapacitante depois do almoço. Ou seja, a candidíase pode ser apenas a ponta de um iceberg de muitos outros problemas que você mesmo já aprendeu a conviver, mas que hoje você vai entender que tem a solução. Só que essa aula não é para todo mundo. Essa aula é para quem sofre com a candidíase de repetição e quer tratar de forma definitiva, indo na origem do problema. Para quem não aguenta mais ir de médico em médico, tomar antifúngicos, passar pomadas e não resolver o problema de maneira definitiva. Para quem vive num estado de estresse constante e com problemas emocionais que desencadeiam crises de candidíase. É também para quem se sente cansada, sem energia, vigor e nem tem mais nenhuma libido. Para quem tem todos esses outros problemas que eu tinha no começo, como dor de cabeça, vontade de comer doce, muito sono, cansaço e já tentou de tudo, mas nenhum médico consegue resolver. Para quem precisa reprogramar a sua saúde e finalmente virar essa página da vida chamada candidíase. Para quem acredita que nada é por acaso e que se você chegou até aqui hoje, de todos os vídeos que você poderia ver, é que algo que eu vou te falar aqui vai fazer sentido para você. Essa aula não é para quem busca soluções rápidas e milagrosas, para quem se apegou à candidíase e quer conviver com ela para sempre, para quem não quer assumir uma postura adulta diante da vida, para quem não quer viver o processo para obter um resultado. Veja a história da Sheila. Ela já estava há mais de um ano com candidíase, já tinha passado por diversos médicos, feito vários exames, tomado dezenas de antibióticos e nada resolvia. Ela estava desesperada. Quando eu cheguei até você, eu estava bastante desesperada. Eu já estava ali há quase um ano sofrendo com candidíase. Eu já tinha passado diversas vezes por ginecologista, já tinha feito diversos exames, tomado muitos antibióticos e nunca passava. Então, assim, foi muito recorrente. Eu já estava num nível de desespero mesmo, né? Era direto, eu tava vivendo numa situação assim que era direto, não cessava. Ela parava ali, dava uma diminuída quando eu tava usando pomada ou tomando antibiótico. Eu lembro de Era épocas em que eu tava antifúngico usando. ou antibiótico? Eu tomei antibiótico mesmo, É muitas antibiótico? vezes, Uhum. antibiótico e utilizava aquelas pomadas, né? Então, assim, eu lembro de fases em que eu parava de tomar um antibiótico em um dia, no outro já estava a candidíase ali a todo vapor e era muito forte. Hoje eu nunca mais tive um episódio, nenhum episódio de candidíase, assim, nenhum pequeno sinal. Eu tô tranquila, feliz, graças a Deus, nunca mais tive nada. Ai, eu tinha muito, muito corrimento, era muito desconfortável. Isso pra mim, assim, era muito desconfortável mesmo. Era cheiro, era o corrimento. Eu perdi muito cabelo, muito, muito, muito cabelo. Eu tinha muita tontura. Eu tinha todos os sintomas. Eu tinha zumbido no ouvido, mas eu acho que o corrimento para mim era o pior, porque era Sim. muito constante, né? E machuca, é desconfortável, né? A gente tá sempre desconfiada, né? Se tá acontecendo alguma coisa, nossa, se você tem um evento, algo que você queira fazer, você quer sair, aquilo atrapalha totalmente a vida, né? Me Libido. sentia envergonhada, né? Não tinha libido. Eu me sentia mal por estar naquela situação, né? Apesar de saber que ah, não era algo vergonhoso, mas eu me sentia mal, né, de estar daquela maneira. Então, atrapalhou bastante. Nossa, eu falo assim que salvou a minha vida. É literalmente isso, salvou a minha vida, assim. Quando eu comecei com o método, eu pensei, vou aplicar tudo, absolutamente tudo que você passava, eu aplicava, porque eu queria muito me livrar daquilo, né? Então, foi o conjunto todo, né? A alimentação, né, a higiene do sono. Eu tentei meditar um pouco, né, me sentir mais tranquila.
comecei a fazer as substituições de alimentação, de alimentos. Às vezes eu achava que eu estava super fazendo sucesso com um alimento que eu nem poderia comer, né? Então, assim, as substituições todas mudou completamente para mim. E com rapidez, foi muito rápido. Antes de te falar como você pode viver uma vida sem candidíase, como a Sheila está vivendo, preciso te contar a minha história. Eu me formei em nutrição em 2006. Sem motivação no campo profissional, me sentia facilmente substituível, não via muito valor no meu trabalho. Atendia mulheres com diversas demandas, sem nenhum nicho específico. Isso me deixava desmotivada e perdida. Em 2009, descobri uma doença autoimune na tireoide e tive a sensação de ter recebido uma sentença. Apesar de saber que o hipotireoidismo não me mataria, saber que se tratava de uma doença sem cura me deixou angustiada. No dia que eu recebi esse diagnóstico, fui contar para minha mãe. E a primeira coisa que ela me disse foi: "Ah, minha filha, é normal, eu e sua irmã também temos." Eu me senti muito triste com aquela notícia e tinha um conhecimento da doença, mas eu acreditava, assim como minha mãe, que era apenas uma questão genética, que não teria nada para fazer. Coincidência ou não, mas eu não acredito em coincidências, nesta mesma época iniciei os estudos na área de nutrição funcional. Fui conhecendo mais sobre o assunto e entendendo o meu corpo, até que consegui montar um grande quebra-cabeça. Eu descobri que eu tinha síndrome fúngica, diversas alergias alimentares, uma desbiose intestinal, uma permeabilidade intestinal aumentada, ou seja, eu vivia inflamada. Tudo isso poderia ter sido gatilho para a doença autoimune. Naquele momento eu me senti impotente, pois teria que tomar um remédio para o resto da vida, por não ter tido acesso àquelas informações antes do meu diagnóstico. A partir desse momento eu passei a rastrear minhas pacientes e percebi que muitas tinham síndrome fúngica e não sabiam. Que para além da candidíase, se manifestava através de dermatites, cansaços excessivos, enxaqueca, vontade excessiva de doces, coceira no corpo, caspa, seborreia, micose na unha, na pele, dentre outros tantos sintomas. Isso tudo a gente chama de síndrome fúngica. Entender do assunto e saber tratar pessoas passou a ser a minha missão, pois eu acredito que nenhuma mulher precisa passar pelo que eu passei. Quando eu me dei conta que a candidíase é só uma parte mínima de um grande desequilíbrio físico, mental e emocional e que a única maneira de ajustar é através da alimentação e mudança de estilo de vida, passei a considerar que minha missão é resgatar vidas e isso é um valor primordial para mim. A síndrome fúngica é um campo pouco conhecido e explorado e raros profissionais de saúde sabem tratar esse problema sem ser prescrevendo antifúngicos. Quando me dei conta disso, eu pensei, eu preciso ajudar mais pessoas, trazendo mais consciência e a solução para isso. Só que eu senti muito medo, fiquei paralisada, achando que eu não daria conta de trazer um assunto tão pouco explorado e desafiador. Exige muita dedicação aos estudos, confiança e excelência para orientar um tratamento correto. Eu relutei muito em começar os tratamentos digitais. Não sabia se eu teria capacidade, se eu realmente poderia ajudar. Até que eu fui cuidando disso, adquirindo consciência sobre o assunto e meus professores na área de nutrição foram fundamentais, né? Pioneiros no Brasil, trazendo a metodologia do Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, foram primordiais para que eu continuasse. Mas, no fundo, o meu sexto sentido que abriu meus olhos para esse caminho. Acreditar no meu valor, no valor do meu trabalho, trabalhar algumas crenças que me impediram de avançar, me fizeram chegar aonde eu cheguei. Após integrar outras terapias nos atendimentos e criar o meu próprio método com tudo de melhor que eu tenho a oferecer, me fez capaz de transformar a vida de mulheres, já que passei a auxiliá-las de forma integral, corpo, mente e emoções. Mas com muito estudo, aplicando os métodos nas minhas pacientes, simplesmente devorando artigos científicos e vendo muitos resultados positivos, passei a ter confiança para disponibilizar esse método para todas as mulheres que precisam. Desse ponto em diante, percebi que a nutrição transforma vidas, que eu preciso confiar na minha intuição e no meu trabalho. Nada na nossa vida acontece por acaso e a nossa maior dor pode se tornar a nossa maior força. Bom, a candidíase é uma infecção causada por um fungo chamado Cândida. Esse fungo ele habita naturalmente no nosso corpo, só que em determinadas situações ela se prolifera e tornando-se infecciosa, causando as infecções. Esse fungo pode ser a cândida, mas também pode ser outros tipos de fungo. E eles se proliferam numa situação que a gente chama de desequilíbrio, né? Desequilíbrio que gera oportunidade para esse fungo se manifestar. E qual é a grande questão que faz com que os antifúngicos não funcionem? Os fungos eles têm uma habilidade de se formar em grupos, de se unir em grupos com a ajuda das bactérias e formar
um biofilme. Esse biofilme que gera essa resistência aos antifúngicos e gera essa dificuldade maior da gente eliminar essa infecção. E por isso ela passa a ser Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar são os desequilíbrios que levam à candidíase. Então, geralmente, um corpo com um sistema imunológico enfraquecido vai gerar a oportunidade para a cândida se manifestar de forma infecciosa. E o que geram esses desequilíbrios? Esses desequilíbrios são causados por muitos fatores, desde a má alimentação, uso de remédio de forma indiscriminada, uso de anticoncepcionais, de antibióticos, má alimentação, sono ruim, uma pessoa que tem uma vida muito estressante ou que tem desequilíbrios emocionais e um estresse mental muito alto. Então, a gente precisa olhar para a causa da candidíase e ir mapeando quais são os gatilhos dessa candidíase. E para a gente resolver essa candidíase na origem do problema, a gente precisa trabalhar todos esses desequilíbrios. Os fungos, eles produzem diversas toxinas que são extremamente nocivas para o nosso corpo. Então, a gente vai ter, depois da síndrome fúngica já instalada, a gente vai ter mais desequilíbrios que vão piorar a situação da candidíase. E eu vou te explicar como que isso acontece. Então, essas toxinas, elas inibem mais ainda o nosso sistema imunológico, elas geram uma sensação de fadiga, de hipoglicemia, um aumento da fome, um desejo por doces, um desequilíbrio do sistema imunológico, e isso vai piorando a situação. A partir do momento que você não consegue controlar a sua alimentação, você começa a alimentar mais ainda esses fungos. Então, a gente precisa parar com esse ciclo vicioso. A gente precisa tratar a candidíase na sua origem. Então, numa situação que acontece infecções de candidíase mais de 4 vezes ao ano, que a gente considera uma candidíase recorrente, a gente já não consegue efeitos dos remédios antifúngicos, porque esses fungos já se tornaram resistentes aos medicamentos, além de terem se agrupado e criado esse biofilme que impede a ação desses medicamentos. E é por isso que a gente precisa voltar e ajustar todos esses desequilíbrios que geram essa oportunidade para o fungo, porque os remédios já não vão fazer mais efeito. Agora vamos saber como está o seu nível de candidíase. Através do candidômetro existem 6 níveis de candidíase. A pepeca em chamas, muitos sintomas. Pepeca voltando à vida, com sintomas menos intensos ou crises mais espaçadas. A pepeca respirando aliviada, 15 dias sem sintomas. Pepeca saltitante, 30 dias sem sintomas. E a assanhada, 45 dias sem sintomas. E temos também a pepeca LLS, que é a livre, leve e solta, que é para quem já está 60 dias sem nenhum sintoma. Em qual nível você está? Você consegue dizer? Agora me fala, legal, Mari, meu nível de pepeca em chamas, ou meu nível está em pepeca voltando à vida. Como que eu faço para chegar na LLS e finalmente ficar sem sintomas? A gente precisa identificar quais são os prováveis gatilhos e os desequilíbrios instalados no seu corpo. Para isso eu tenho um questionário chamado Mapa de Gatilhos, e é com ele que a gente vai descobrir onde está a causa do problema e acompanhar a evolução ao longo do tratamento. Para que os gatilhos sejam desativados, precisamos rastreá-los e seguir um passo a passo para equilibrá-los. É o que eu chamo de trilha da fluorescência. E como ela funciona? Essa trilha se inicia através do PBM, Princípios Básicos para a Mudança, para então prepararmos a terra, plantarmos as sementes e seguir os brotos que virarão as mudas e florescerão. Para fazermos esse caminho, utilizaremos ferramentas práticas e poderosas capazes de desativar gatilho por gatilho, através da nutrição, da fitoterapia, que é a utilização de ervas medicinais, da aromaterapia, da gestão do estresse, das emoções, organizados de forma sistemática, seguindo uma lógica. Chegaremos ao final dessa trilha. Toda mulher com candidíase precisa passar por esse passo a passo para restabelecer a saúde, que começa em melhorar a digestão, a absorção dos nutrientes, reparar a mucosa intestinal, retirar os alimentos que são gatilhos para candidíase, reduzir a sobrecarga desse fígado, pelo excesso das toxinas, dos medicamentos e dos hormônios, melhorando assim a detoxificação hepática, corrigir a desbiose intestinal
e depois de uma melhora na digestão e absorção, corrigir os desequilíbrios nutricionais. Dormir melhor, gerir estresse e emoções são pilares fundamentais. Tudo isso vai contribuir para a sua recuperação do sistema imune. Reequilíbrio dos hormônios femininos de forma natural também é muito importante. A primeira coisa que as mulheres com sintomas fazem é procurar um médico e tomar antifúngico, passar pomada e sair cortando todos os carboidratos da sua alimentação, inclusive as frutas. E aí, por isso, aumentam demais o consumo de proteína animal, que piora a inflamação e a desbiose. Usar pomadas de antifúngico de forma contínua ou muito frequente, buscar soluções milagrosas, receitas caseiras no YouTube, tratar os sintomas e não mudar a alimentação e estilo de vida. Não identificar a causa subjacente. A candidíase é um sintoma que é causada por inúmeros desequilíbrios, como resistência à insulina, sistema imunológico enfraquecido, desequilíbrio hormonal. E quando é considerada uma candidíase de repetição? Quando ela tem mais de 4 crises por ano. A partir desse momento, significa que você não está mais reagindo aos antifúngicos. A maneira correta de você se ver livre da candidíase é através de uma trilha. A grande beleza da vida está em colher o que plantamos, e na nossa saúde não é diferente. Se hoje estamos enfrentando algum problema de saúde, é porque em algum momento negligenciamos alguns sinais que o nosso corpo ou as nossas emoções nos deu. Logo, para voltar a ter saúde, precisamos mudar o jeito que estamos tratando o nosso corpo e todos os desequilíbrios já instalados. E assim começa a trilha da fluorescência. Primeiro você precisa preparar o terreno, limpar aquilo que não presta, controlar as pragas, nutrir o solo. Nesse momento você precisa iniciar com uma alimentação antifúngica, anti-inflamatória, além de focar em melhorar a digestão, sintomas intestinais e na absorção de nutrientes. Preparando o corpo para futuras sementes, você também precisa buscar o reequilíbrio dos hormônios de forma natural. Aliado às mudanças de hábitos alimentares, como a utilização das ferramentas GES, que visa gerir melhor o estresse, sono e emoções. Depois disso, temos que plantar as sementes. Essa fase é onde você vai plantar aquilo que precisa colher para a sua saúde melhorar. Nesta etapa, você precisa fazer modificações na alimentação para que ocorra uma melhor nutrição celular, fortalecimento do sistema imunológico e melhora da capacidade de limpeza do seu corpo pelo fígado, para que as sementes fiquem fortes e potentes e nutram o corpo, mente e emoções. As ferramentas GES seguem-se como aliadas, como a evolução e o aumento dos estímulos. Depois é a hora de ver as sementes brotarem, se tornando mudas e você colher bons frutos do que plantou. Para isso, você precisa fazer uma modulação intestinal, quando ofereceremos bons alimentos para as bactérias boas e amigas, nos fortalecendo na batalha contra a candidíase. É importante dar continuidade ao processo de detoxificação do fígado, da nutrição das células e mitocôndrias, assim como fornecer um suporte para a saúde mental e emocional. E por último, você precisa fazer a manutenção do seu jardim. Nessa etapa, é preciso manter uma rotina de vida e alimentação para a manutenção da sua saúde integral, mantendo a candidíase longe de você. Você pode reintroduzir alguns alimentos que foram excluídos ao longo do processo para que suas escolhas sejam sempre conscientes. Mas antes de você falar que é muita coisa o que eu passei ou ficar desesperada pensando no que você deve ou não fazer, queria te mostrar um plano, um caminho. É o caminho do meu método, o método Liberte-se. É bem provável que você não precise ir numa consulta comigo para resolver esses problemas. Eu criei o meu método, que é um programa online que é exatamente o mesmo que eu aplico nas minhas pacientes no meu consultório, só que com a vantagem de você poder fazer de qualquer lugar do mundo, com um investimento menor e ainda contar com suporte para responder às suas dúvidas. Esse programa nada mais é do que um tratamento online composto por 3 ciclos de 21 dias e talvez você nem precise finalizar os 3 para ver melhoras. Como falei anteriormente, muitas mulheres sofrem há muito tempo com a candidíase de repetição. E o grande problema é que elas não sabem identificar o nível dos seus problemas e nem o quanto pode estar afetando e desequilibrando outras áreas da sua vida. Com o meu programa, a primeira etapa é identificar como está o seu grau da candidíase através do candidômetro e também preencher o mapa de gatilhos para você conhecer e acompanhar os gatilhos que você precisa desativar e estão provocando os desequilíbrios que te levam à candidíase. Depois que você tem o grau identificado, muitas não vão saber por onde começar e normalmente acabam cortando os carboidratos ou tomando antifúngicos para se livrar dos sintomas.
Porém, nesse momento, o mais importante é você saber exatamente como desativar cada um dos gatilhos causadores dos seus problemas. E os gatilhos podem ser diversos, como estresse, má alimentação, causas emocionais, uso de medicamentos, sono desregulado, desequilíbrio hormonal ou nutricional. Com o mapa dos gatilhos preenchidos, você vai criar um plano através do PBM, Princípios Básicos para a Mudança. E assim você começa a sua trilha para a mudança. Muitas mulheres, nesse momento, acabam não sabendo como se alimentar e passam a simplesmente cortar todos os carboidratos, como podem ter ouvido por aí. Mas é necessário saber, conforme seus gatilhos, exatamente quais alimentos você precisa consumir para preparar um terreno com poderes antifúngicos e anti-inflamatórios e cheios de nutrientes. Essa é a primeira parada da trilha da florescência. E nós vamos fazer isso através do ciclo Preparar o Terreno, de 21 dias, onde eu passo todas as instruções do que você deve ou não comer. Mas somente preparar o terreno não basta. Para fazer uma planta crescer, você precisa plantar sementes certas e fertilizá-las da maneira correta. E muitas de vocês não sabem, por exemplo, que comer uma simples castanha ou tomar um shot de limão em jejum pode piorar a sua candidíase. É por isso que no meu programa temos o próximo ciclo de 21 dias que chamamos de Plantando as Sementes. Ali vamos cuidar de uma melhor nutrição celular, o fortalecimento do sistema imunológico, melhora da capacidade do corpo limpar as toxinas através do fígado. Outro problema que muitas mulheres enfrentam é a volta da candidíase após o tratamento pelo método tradicional. Isso acontece porque elas voltam também a ter os mesmos hábitos de antes, prejudicando todos os sistemas novamente. No método Liberte-se, temos uma outra etapa que eu chamo de manutenção do seu jardim. Você vai ficar sem comer para sempre os alimentos que você gosta? Claro que não, mas eu vou te dizer exatamente quais alimentos você pode voltar a consumir, de que maneira e com qual frequência, para que você nunca mais sofra desses desequilíbrios. Você também pode ficar preocupado de que não consegue fazer isso sozinho, mas no método Liberte-se você recebe toda a ajuda do nosso suporte por WhatsApp e da nossa comunidade, que te responde prontamente sobre todas as suas dúvidas. Você também pode achar que é difícil cozinhar ou que é difícil criar cardápios que você precisa para se alimentar da maneira correta. É por isso que quando você opta por se inscrever no meu programa online, você recebe de presente um plano alimentar para saber o que deve ou não comer e em quais momentos. Agora eu tenho uma pergunta para você. Quanto custa ter uma saúde em dia, livre de coceira, ardência, aqueles corrimentos cheios de grumos, vermelhidão e melhor, sem remédios, sem antifúngicos e pomadas, sem tratamentos mirabolantes e ainda voltar a ter autoestima, recuperar a energia, libido e até mesmo a vida sexual ativa? Quanto você gasta com médicos, planos de saúde e remédios por mês? Tudo isso para curar sintomas que até antes dessa aula você não sabia que poderiam ser curados naturalmente. Tudo isso para tentar se livrar da candidíase e até agora não tem nenhum resultado. Com certeza, mais do que R$ 1.500. O investimento para cuidar de você e viver livre da candidíase e entrar para o método Liberte-se está aqui embaixo. E você pode dividir em até 12 vezes no cartão de crédito ou pagar à vista no boleto e no Pix. Assim que você se inscreve, você recebe acesso imediato a uma plataforma online onde você pode ver todo o seu plano de tratamento, pelo celular, pelo computador ou até mesmo pela TV. Você também pode ter acesso imediato à nossa comunidade no WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas e ao suporte pelo WhatsApp. Com isso em mãos, você começa a sua trilha da florescência e para a conquista da sua tão sonhada liberdade. Toque no botão aqui embaixo e inicie agora a trilha e viva uma vida sem candidíase.